Eu nunca vou esquecer o silêncio que caiu naquela sala de audiências quando meu marido olhou nos meus olhos, sorriu com desdém e disse bem alto, para o juiz, para a advogada dele, para a minha advogada, para os estagiários que estavam lá atrás anotando tudo: "Ela nunca trabalhou um dia sequer, Excelência. Eu sustentei essa mulher durante 18 anos. Ela viveu às minhas custas, dormindo até tarde, vendo televisão, enquanto eu ralava feito um condenado para pagar as contas dessa casa. E agora ela quer metade? Metade do quê? Do meu suor?" Eu senti meu estômago revirar. Não de medo, não de tristeza, de uma raiva tão gelada, tão controlada, que meus dedos ficaram brancos de tanto apertar a alça da minha bolsa. Ao meu lado, a doutora Mariana, minha advogada, colocou a mão no meu braço. Eu sabia o que aquele toque significava. "Calma, Helena. Chegou a hora." Porque, veja bem, eu poderia ter gritado, poderia ter me levantado daquela cadeira dura e fria, poderia ter jogado na cara dele os 18 anos que passei acordando às 5 da manhã para traduzir documentos técnicos, enquanto ele roncava no quarto ao lado. Poderia ter contado ali, na frente de todo mundo, quantas vezes eu fiquei até 3 da madrugada terminando contratos em alemão, em inglês, em francês, com a luz do computador queimando meus olhos, enquanto ele chegava em casa cheirando a perfume de outra mulher e reclamava que o jantar estava frio. Mas eu não disse nada. Apenas respirei fundo. Senti o cheiro de papel velho e café requentado daquela sala do Fórum de Curitiba. Ouvi o barulho do ar-condicionado velho chiando no canto. Olhei para o juiz, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, que anotava alguma coisa com aquela caneta azul barata de canetão. E então o juiz levantou os olhos do papel, ajustou os óculos e olhou para o Roberto. Meu ex-marido estava sentado ali do outro lado, de terno cinza, gravata azul marinho, aquele ar de quem está no controle da situação. Ele sempre teve essa pose. Gerente comercial de multinacional. Homem bem-sucedido, respeitado, provedor. Aquela narrativa que ele vendeu para todo mundo durante quase 2 décadas. "Senhor Roberto", disse o juiz com aquela voz cansada de quem já viu tanta mentira na vida que nem se impressiona mais. "O senhor está afirmando sob juramento que sua esposa nunca trabalhou durante o casamento?" Roberto nem hesitou. Ele se ajeitou na cadeira, passou a mão no cabelo com gel e respondeu com aquela convicção irritante: "Exatamente, Excelência. Ela ficava em casa. Eu que pagava tudo. Luz, água, escola das crianças, mercado, plano de saúde, tudo. Tenho os comprovantes aqui, se o senhor quiser ver. Tudo no meu nome. Tudo da minha conta." Eu vi a advogada dele, uma mulher loira de salto alto e pasta de couro cara, acenar com a cabeça como quem diz: "É isso aí, pode confiar." Eu vi meu filho Pedro, que estava sentado no banco lá atrás porque quis vir comigo mesmo, eu tendo dito para ele ficar em casa, apertar os punhos. Ele sabia. Meus filhos sabiam. Mas ninguém além de mim, da Mariana e da Vera, minha melhor amiga, sabia o quanto eu tinha guardado. O juiz tamborilou os dedos na mesa. Depois olhou para a doutora Mariana. "Doutora, a defesa tem algo a declarar sobre essa afirmação." Mariana se levantou devagar. Ela estava impecável. Tyler preto, cabelo preso, aquele ar de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ela colocou a pasta em cima da mesa, abriu com calma e tirou de dentro um pendrive. Um pendrive vermelho, pequenininho, insignificante, mas que carregava 18 anos da minha vida. "Excelência", disse ela com aquela voz firme. "Minha cliente gostaria de apresentar provas documentais que contradizem integralmente a afirmação do requerido." Roberto deu uma risadinha. Eu ouvi. Foi uma risadinha baixa, debochada, como se ele estivesse pensando: "Que provas? Ela não tem nada." O juiz pegou o pendrive, conectou no computador dele. A sala ficou em silêncio. Apenas o barulho do mouse clicando, de pastas sendo abertas. E então o juiz começou a rolar a tela. Devagar. Os olhos dele iam descendo, descendo, descendo. Eu vi o exato momento em que ele entendeu. Ele parou de rolar. Voltou para o início. Abriu uma pasta, depois outra, abriu um PDF. Deu zoom, leu,
E então, pela primeira vez desde que entramos naquela sala, eu vi aquele homem de 60 anos, que provavelmente já tinha visto de tudo naquela carreira, franzir a testa. Ele tirou os óculos, limpou com a pontinha da gravata, colocou de volta, olhou de novo para a tela e então virou para o Roberto. Senhor Roberto, disse o juiz, e eu juro que dava para cortar a tensão daquela sala com uma faca. Aqui eu estou vendo depósitos mensais em uma conta conjunta. Em nome do senhor e da senhora Helena, no valor médio de R$ 8.200, realizados pela senhora Helena Fonseca desde maio de 2007 até março de 2025. Isso dá. Deixa eu fazer a conta aqui. São 18 anos. 216 meses. Algo em torno de R$ 1.770.000. Senhor, o senhor tem certeza que sua esposa nunca trabalhou? O silêncio. Meu Deus, o silêncio. Eu ouvi Roberto engolir seco. Vi a cor sumir do rosto dele. A advogada dele olhou para ele com aquela cara de: "Você me disse o quê mesmo?" E o juiz continuou: "Porque aqui, senhor Roberto, eu também estou vendo. Ah, que interessante. Um comprovante de transferência da senhora Helena Fonseca no valor de R$ 180.000, referente à entrada de um imóvel residencial adquirido em 2009, na rua Alferes Poli, bairro Centro, Curitiba. Esse imóvel é a residência onde o senhor reside atualmente, correto?" Roberto abriu a boca, fechou, abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água. Excelência. Isso foi. E aqui, continuou o juiz, agora folheando outras páginas, eu vejo um recibo de R$ 95.000, referente a uma reforma completa do imóvel em 2012, paga integralmente pela senhora Helena. Senhor Roberto, só para eu entender, a casa onde o senhor mora, cuja entrada foi paga pela sua esposa, cuja reforma foi paga pela sua esposa, e para a qual sua esposa contribuiu mensalmente com uma quantia superior a 80% da renda familiar durante 18 anos. O senhor está me dizendo que ela não trabalhou? Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Não era de medo. Era de algo que eu não sentia havia muito tempo. Era poder. Era a sensação de que finalmente alguém estava vendo. Alguém estava ouvindo. Alguém estava acreditando. Roberto tentou se recompor. Ele é bom nisso. Ele sempre foi bom em se recompor, em virar o jogo, em fazer você duvidar da sua própria realidade. Excelência, com todo respeito, minha esposa. Minha ex-esposa. Ela recebia uns trabalhinhos freelance, sim, de tradução, mas isso não é trabalho de verdade. Ela ficava em casa, no computador, não tinha horário. Não tinha chefe, não tinha responsabilidade. Eu que? Trabalhinhos? Interrompeu a doutora Mariana, e eu amei o tom de voz dela, firme, cortante. Excelência, solicito permissão para apresentar documentos complementares. O juiz acenou com a cabeça. Mariana colocou em cima da mesa uma pasta. Uma pasta grossa, pesada, cheia de papel. Ela abriu e começou a tirar documento atrás de documento. Contratos assinados entre a senhora Helena Fonseca e a empresa Siemens Brasil para tradução técnica de manuais de engenharia, no valor total de R$ 120.000 ao longo de 5 anos. Contratos com a Volkswagen do Brasil para tradução simultânea de reuniões executivas, no valor de R$ 90.000 ao longo de 3 anos. Contratos com a Universidade Federal do Paraná para tradução acadêmica de artigos científicos, no valor de R$ 52.000 ao longo de 6 anos. Contratos com... Doutora, disse o juiz levantando a mão. Eu entendi. A senhora pode anexar isso aos autos. Ele olhou para Roberto de novo. E dessa vez, eu vi algo diferente nos olhos daquele juiz. Eu vi indignação. Senhor Roberto, o senhor veio a esta audiência, sob juramento, e mentiu. O senhor não só mentiu, como tentou desqualificar o trabalho digno de uma profissional altamente capacitada, que sustentou financeiramente esta família durante quase 2 décadas, enquanto o senhor... Deixa eu ver aqui.
Ah, sim, enquanto o senhor gastava, segundo os extratos que também estão aqui, uma média de R$ 4.000 mensais em restaurantes, bares e hotéis que, pelo que eu estou vendo, não coincidem com viagens a trabalho declaradas pela sua empresa. Pronto, caiu a bomba. Eu não sabia disso. Mariana não tinha me contado. Ela tinha investigado. Ela tinha cavado fundo. E ela tinha encontrado. A advogada do Roberto se levantou, tentando protestar, mas o juiz ergueu a mão de novo. Eu vou dar um recesso de 15 minutos para o requerido e sua defesa reavaliarem a estratégia. Porque, senhores, eu vou ser muito claro. Se continuarmos por esse caminho, não vai ser só a partilha de bens que vai pesar contra o senhor Roberto. Vai ter litigância de má-fé, vai ter indenização por danos morais e eu posso até considerar desacato, dependendo de como o senhor se comportar daqui para frente. Está entendido? Roberto estava pálido, branco, suando. Ele olhou para mim. Eu segurei o olhar. Não sorri, não chorei. Apenas olhei, firme, serena, porque eu tinha esperado 18 anos por esse momento. E agora, finalmente, a verdade estava sobre a mesa. Se você quer descobrir como uma mulher que foi chamada de encostada durante quase 2 décadas conseguiu provar, documento por documento, que ela não só trabalhou, mas sustentou a família inteira enquanto o marido torrava dinheiro com amantes, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Sabe aquela sensação de quando você assiste um filme e vê a cena em câmera lenta? Aqueles 15 minutos de recesso foram exatamente assim. Eu saí daquela sala de audiências, caminhei pelo corredor do fórum, passei pelas pessoas que esperavam nas filas, pelos advogados conversando baixinho, pelos seguranças entediados, e cada passo parecia ecoar na minha cabeça. Mariana veio atrás de mim, me levou até uma salinha vazia, fechou a porta e me abraçou. Você conseguiu, Helena, ela disse no meu ouvido. Você conseguiu. E foi só naquele momento, longe dos olhos do Roberto, longe do juiz, longe de todo mundo, que eu deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de libertação, de justiça, finalmente. Mas para você entender como eu cheguei até ali, naquela sala de audiências, com um pendrive vermelho cheio de provas na mão, eu preciso voltar no tempo. Eu preciso te contar como tudo começou. Eu conheci o Roberto em 2005. Eu tinha 23 anos, tinha acabado de me formar em letras pela UFPR, com especialização em tradução. Eu era fluente em inglês, francês e alemão. Minha mãe, que tinha morrido 2 anos antes de um câncer fulminante, sempre dizia: Helena, estude línguas. Línguas abrem portas. Línguas te dão independência. E ela estava certa. Quando minha mãe morreu, ela me deixou uma herança pequena, R$ 200.000. Para muita gente pode parecer pouco, mas para mim, naquela época, era tudo. Era segurança. Era futuro. Eu guardei esse dinheiro como se fosse ouro. Investi em CDB, em títulos do Tesouro. Fui multiplicando aos poucos. Conheci o Roberto num evento corporativo. Ele tinha 26 anos, acabado de ser promovido a supervisor comercial de uma multinacional de autopeças. Era bonito, sabia conversar. Tinha aquele charme de homem ambicioso, de homem que sabe o que quer. Ele me conquistou. Não vou mentir. Ele me levava para restaurantes, me apresentava para os amigos, me fazia sentir especial. A gente namorou 1 ano. Ele pediu minha mão em casamento num restaurante italiano no bairro Batel, com direito a violinista e tudo. Eu disse sim. Claro que disse. Eu estava apaixonada. Eu acreditava nele. Eu acreditava em nós. Casamos em 2006. Foi uma festa pequena. Só família e amigos próximos, num salão aqui em Curitiba mesmo. Lua de mel, em Florianópolis. Voltamos e alugamos um apartamento pequeno na região do Água Verde. Eu já estava trabalhando como tradutora freelance. Tinha conseguido meus primeiros contratos com empresas pequenas. Fazia legendas de vídeos corporativos,
traduzia e-mails, documentos simples. No início, Roberto era orgulhoso de mim. Ele contava para os amigos: minha esposa é tradutora, fala 4 línguas. Ele achava interessante, achava moderno, achava útil quando precisava de alguma tradução rápida para o trabalho. Mas as coisas começaram a mudar quando eu engravidei da Laura, em 2007. Eu lembro do dia em que eu contei para ele. Estávamos jantando naquela mesinha pequena do apartamento. Macarrão ao molho branco que eu tinha feito. Ele chegou cansado do trabalho, reclamando do chefe, do trânsito, da pressão. Eu esperei ele comer um pouco, respirar, relaxar, e então eu disse: Roberto, eu estou grávida. Ele parou com o garfo no ar, me olhou e sorriu. Foi um sorriso genuíno. Eu juro. Ele se levantou, me abraçou, girou comigo pela sala. Eu vou ser pai, eu vou ser pai. Naquele momento, eu achei que tudo ia dar certo. A Laura nasceu em fevereiro de 2008. Parto normal, 12 horas de trabalho de parto, mas quando eu segurei aquela menina nos meus braços, quando eu olhei para aqueles olhinhos fechados, para aquele rostinho perfeito, eu soube que tinha encontrado o meu propósito. Mas o Roberto também mudou nesse dia. Ele começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. Começou a reclamar do barulho que a Laura fazia à noite. Começou a dormir no sofá porque precisava descansar para trabalhar no dia seguinte. E quando eu pedia ajuda, quando eu pedia para ele ficar com a bebê só por 1 hora para eu tomar um banho decente, ele dizia: Helena, eu trabalho o dia inteiro. Você fica em casa. Isso é sua função. Sua função. Como se cuidar de um bebê recém-nascido não fosse trabalho. Como se acordar de 3 em 3 horas para amamentar não fosse exaustivo. Como se trocar fraldas, dar banho, acalmar choro, organizar consultas médicas, vacinas, tudo isso não tivesse valor. Mas eu não discutia. Eu engolia. Eu fazia. E mais. Eu continuava trabalhando. Porque os contratos de tradução não pararam. Na verdade, eles aumentaram. A Siemens me contratou para traduzir manuais técnicos de equipamentos industriais. Era um trabalho complexo, que exigia precisão, conhecimento específico. Eu estudava terminologia técnica de madrugada, com a Laura mamando no peito, o computador aberto na mesinha de cabeceira, os olhos ardendo de sono. Eu lembro de madrugadas inteiras traduzindo especificações de turbinas enquanto embalava o berço com o pé. Lembro de videoconferências com clientes europeus às 6 da manhã, ainda de pijama, com a Laura dormindo no colo, a câmera desligada, fingindo que eu estava num escritório profissional quando na verdade eu estava no quarto bagunçado, com roupa de bebê pendurada na cadeira. Mas eu entregava, sempre no prazo, sempre com qualidade. E o dinheiro entrava. 8.000 reais num mês, 10.000 no outro, 12.000. Dependia do volume de trabalho. E todo esse dinheiro ia para onde? Para a conta conjunta. Aquela conta que o Roberto jurava que era só dele. Em 2009, o Roberto foi promovido a gerente. O salário dele subiu para 12.000 reais, e foi aí que ele começou a falar em comprar uma casa. Helena, a gente precisa de um espaço maior. A Laura está crescendo. A gente precisa de quintal, de segurança, de um bairro bom. Eu concordei. Claro que concordei. Eu também queria. A gente começou a procurar. Vimos várias casas. E então encontramos aquela na rua Alferes Poli, no centro. Era perfeita. 3 quartos, quintal, garagem para 2 carros, área de serviço. Valor: 450.000 reais. O Roberto foi ao banco pedir financiamento. Voltou frustrado. Eles estão pedindo uma entrada de 180.000, Helena. Eu não tenho isso. A gente vai ter que esperar. Foi quando eu disse: eu tenho. Ele me olhou com aquela cara de surpresa. Você tem o quê? Eu tenho o dinheiro da entrada, a herança da minha mãe. Eu investi, rendeu. Tenho 220.000 guardados. Eu nunca vou esquecer a expressão dele. Foi uma mistura de surpresa e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar na época. Hoje eu sei o que era ganância. Então vamos comprar, ele disse.
Vamos usar seu dinheiro para a entrada e eu pago as parcelas do financiamento. E foi o que a gente fez. Eu transferi R$ 180 mil da minha conta para a imobiliária. Assinamos o contrato. A casa ficou no nome dos dois. Regime de comunhão parcial de bens. Mas quem pagou a entrada fui eu. Nos mudamos em março de 2009. A Laura tinha 1 ano. Eu estava grávida de novo. Do Pedro. O Pedro nasceu em setembro de 2009. Outro parto normal. Outra maratona. Mas dessa vez, o Roberto nem ficou o dia inteiro no hospital. Ele apareceu de manhã, ficou umas 2 horas e disse que precisava voltar para o trabalho porque tinha uma reunião importante. Eu fiquei sozinha. Com 2 filhos, numa casa grande, trabalhando, porque os contratos não paravam. A Volkswagen me contratou para fazer tradução simultânea em reuniões executivas. Era um trabalho bem pago, mas extremamente exigente. Eu tinha que estar disponível, às vezes de última hora. E como eu fazia isso com 2 bebês em casa? Eu pagava babá, do meu bolso, porque o Roberto dizia que, se eu escolhi trabalhar, eu que arcasse com as despesas do meu trabalho. Eu pagava e continuava depositando na conta conjunta. Religiosamente, todo mês, 8 mil, 9 mil, 10 mil, dependendo do que eu conseguia faturar. Enquanto isso, o Roberto começou a viajar mais a trabalho, ou pelo menos era isso que ele dizia. Vou para São Paulo fechar um contrato. Vou para o Rio encontrar um cliente. Vou para Salvador fazer uma apresentação. Sempre viagens de 2, 3 dias. Sempre com despesas pagas pela empresa. Ou pelo menos era o que ele dizia. Eu acreditava. Por que eu não acreditaria? Eu estava ocupada demais para desconfiar. Eu estava cansada demais para investigar. Eu estava exausta demais para questionar. Até que, em 2012, a casa começou a dar problema. Infiltração, rachadura, parte elétrica antiga. A gente precisava fazer uma reforma urgente. O orçamento ficou em R$ 100 mil. Eu não tenho esse dinheiro agora, Helena, disse o Roberto. Meu salário está comprometido com as parcelas da casa, com a escola das crianças. Escola que eu também pagava metade, diga-se de passagem. Então a gente não reforma? Eu perguntei. Você não tem guardado? Ele retrucou. Eu tinha? Claro que eu tinha, porque eu sempre fui prevenida. Eu sempre guardei. Dos contratos que eu fazia, eu separava 20% e guardava numa poupança separada. Era a minha reserva de emergência. Eu tenho, eu admiti. Então usa o seu dinheiro. Depois, quando eu tiver fôlego, eu te devolvo. Ele nunca devolveu. Eu paguei R$ 95 mil na reforma. Troquei toda a parte elétrica, refiz o telhado, arrumei os banheiros, pintei a casa inteira. A casa ficou linda, valorizada, e eu fiquei sem reserva. Mas eu continuei trabalhando. Eu continuei depositando. Eu continuei sendo invisível, porque era isso que eu era, invisível. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Acordava às 5 da manhã para traduzir antes das crianças acordarem. Parava para fazer café da manhã, levar a Laura para a escola, voltar, trabalhar até meio-dia, fazer almoço, buscar a Laura, ajudar nas lições, colocar o Pedro para dormir, voltar para o computador, trabalhar até às 10 da noite, fazer janta, arrumar a casa, e quando finalmente eu caía na cama, exausta, o Roberto estava lá, no celular, rindo de alguma coisa, mexendo no WhatsApp. Com quem você está falando? Eu perguntava às vezes. Com o pessoal do trabalho. Ele respondia sem nem levantar os olhos. Eu não insistia, não porque eu confiava, mas porque eu estava cansada demais para brigar. Os anos passaram assim. 2013, 2014, 2015, eu trabalhando, depositando, criando os filhos, mantendo a casa, sendo esposa, sendo mãe, sendo profissional, sendo tudo. E o Roberto? O Roberto ia para happy hours, para churrascos com os amigos, para jantares de negócios que duravam até de madrugada, para congressos que aconteciam sempre em cidades litorâneas, para treinamentos que coincidiam com feriados prolongados. Mas o pior não era isso. O pior era a forma como ele me tratava. Helena, essa casa tá uma bagunça.
Você não faz nada o dia inteiro? Ele dizia. Helena, as crianças tão mal educadas. Você não dá limites para eles? Ele reclamava. Helena, você engordou, você não se cuida mais, você não se arruma mais, ele criticava. E eu acreditava. Eu olhava no espelho e via uma mulher cansada, de olheiras profundas, de cabelo preso no coque, porque não tinha tempo de ir ao salão, de roupa velha, porque eu priorizava comprar roupa para as crianças. E eu achava que ele estava certo. Até que, em 2023, a Vera me acordou. A Vera é minha melhor amiga desde a faculdade. Contadora, prática, objetiva. Ela veio me visitar num sábado de tarde. As crianças estavam na casa da avó paterna. O Roberto tinha viajado de novo para fechar um contrato em Florianópolis. A gente estava tomando café na cozinha quando ela me perguntou: Helena, me diz uma coisa. Você controla as finanças da casa? Claro, eu respondi. Eu deposito todo mês na conta conjunta. O Roberto paga as contas. Você vê os extratos? Eu hesitei. Não. Por quê? Porque você deveria, ela disse. E então ela abriu a bolsa e tirou uma pasta. Helena, eu peguei os extratos da conta conjunta de vocês. Você me deu acesso, lembra? Quando você me pediu para organizar uns recibos para o imposto de renda, eu lembrei. E eu dei uma olhada, por curiosidade profissional, e eu encontrei umas coisas estranhas. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Ela abriu a pasta, começou a mostrar. Comprovantes de pagamento em motéis, hotéis, restaurantes caros, joalheiras, compras online em sites de presentes. Helena, nos últimos 5 anos, o Roberto gastou mais de R$200 mil em coisas que não têm nada a ver com a casa, com as crianças ou com vocês. Isso aqui é de outra vida. De uma vida que você não está vendo. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. E foi naquele dia, naquela cozinha, com a Vera segurando minha mão, que eu entendi. Eu não era invisível. Eu era deliberadamente apagada. Eu não era incapaz. Eu era deliberadamente diminuída. Eu não era sustentada. Eu era a que sustentava enquanto era roubada. E foi naquele dia que eu decidi. Chega. Vera, eu disse, enxugando as lágrimas, me ajuda. Me ajuda a juntar tudo. Cada comprovante, cada depósito, cada recibo, tudo. Eu quero tudo documentado. E a Vera sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que a guerra começou. Já comecei, amiga. Já comecei. Nos 6 meses seguintes, eu me transformei em outra pessoa. Não por fora. Por fora, eu continuava sendo a mesma Helena de sempre. Acordava cedo, fazia café, levava as crianças para a escola, trabalhava, limpava a casa, fazia janta. Mas por dentro, eu era uma mulher em missão. A Vera me ensinou a primeira regra: documentar tudo sem deixar rastro. A gente se encontrava uma vez por semana num café perto do centro, longe do meu bairro, longe de qualquer lugar que o Roberto pudesse aparecer. Ela levava o notebook dela, eu levava pendrives, pastas, anotações. E a gente ia montando o quebra-cabeça. Ela conseguiu acesso aos extratos completos da conta conjunta dos últimos 10 anos. Cada depósito meu, cada retirada dele, cada pagamento, cada transferência. E a gente começou a categorizar tudo numa planilha gigantesca. Eu nunca vou esquecer do dia em que ela me mostrou o resultado final. Helena, ela disse virando o notebook para mim. Em 18 anos de casamento, você depositou R$1.770.000 nessa conta. O Roberto depositou 940 mil. Você contribuiu quase o dobro do que ele. E sabe o mais engraçado? Nos últimos 5 anos, ele sacou R$380 mil em dinheiro vivo. 380 mil. Sem justificativa, sem nota fiscal, sem recibo. Eu senti a bile subir na garganta. Para onde foi esse dinheiro? Eu tenho uma teoria, disse a Vera, abrindo outra aba. Olha aqui. Gastos em hotéis sempre nos mesmos finais de semana. Pagamentos no cartão de crédito dele, que não é vinculado à conta conjunta. Em restaurantes caros, sempre para 2 pessoas. Compras em joalherias, lingeries, perfumes importados. Helena,
Ele tem outra vida, e ele está financiando essa vida com o dinheiro que você deposita. Eu queria gritar, queria chorar, queria socar a mesa, mas eu não fiz nada disso. Eu apenas respirei fundo e perguntei: o que eu faço agora? Você procura uma advogada, uma boa, e você pede o divórcio antes que ele faça isso primeiro, porque homem que trai, que mente, que esconde dinheiro, eventualmente vai querer se livrar da esposa para assumir a amante. E quando isso acontecer, ele vai tentar te deixar sem nada. Você precisa se antecipar. Foi assim que eu conheci a doutora Mariana Lemos. A Vera me passou o contato. Ela é especialista em divórcio litigioso e patrimônio. É cara, mas vale cada centavo. Confia em mim. Eu liguei no dia seguinte. Marquei uma consulta. Fui sozinha, num dia em que o Roberto estava viajando e as crianças estavam na escola. O escritório da Mariana ficava num prédio comercial no Batel, 12º andar. Sala ampla com uma mesa enorme de vidro e uma estante cheia de livros jurídicos. Ela tinha 38 anos, cabelo liso e preto até os ombros, olhos castanhos e penetrantes, e aquela postura de quem já viu de tudo e não se impressiona com nada. Senta, Helena, ela disse apontando para a cadeira de couro na frente da mesa. Me conta tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Não esconde nada. Não poupa detalhes. Eu preciso saber exatamente com o que a gente está lidando. E eu contei. Contei dos 18 anos de casamento, dos depósitos mensais, da entrada da casa, da reforma, do trabalho invisível, das viagens dele, das suspeitas, dos extratos que a Vera tinha encontrado. Contei tudo. Mariana foi anotando. Quando eu terminei, ela colocou a caneta sobre a mesa, cruzou os dedos e me olhou nos olhos. Helena, você tem um caso fortíssimo, não só para a partilha de bens, mas para a indenização por danos morais. O que ele fez se chama apropriação indébita de recursos conjugais e difamação. Você trabalhou, você contribuiu, você sustentou a família, e ele te apagou, te invisibilizou, e ainda por cima desviou o patrimônio. Isso é grave. O que eu preciso fazer? Perguntei, e minha voz estava firme. Mais firme do que eu imaginava que poderia ser. Primeiro, a gente precisa de tudo documentado: extratos, comprovantes, recibos, contratos de trabalho, declarações de imposto de renda, tudo. Segundo, a gente precisa de testemunhas. Alguém que possa confirmar que você sempre trabalhou, que você sempre contribuiu. Terceiro, a gente precisa investigar ele. Porque se ele está gastando 300 mil em 5 anos sem justificativa, ele está escondendo alguma coisa. E a gente vai descobrir o quê? Você vai me ajudar? Eu perguntei. E acho que tinha um tom de súplica na minha voz. Mariana sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Helena, eu não vou te ajudar. Eu vou te representar. E quando eu terminar, o Roberto vai entender que mexeu com a mulher errada. Nos 3 meses seguintes, foi guerra. Guerra silenciosa, mas guerra. Mariana contratou um investigador particular. Um senhor de uns 50 anos, discreto, eficiente. Ele seguiu o Roberto durante um mês inteiro. Fotografou, filmou, documentou e descobriu. O Roberto tinha uma amante. Uma mulher de 32 anos, analista de marketing, loira, morando num apartamento alugado no bairro Água Verde. E adivinha quem pagava o aluguel desse apartamento? Adivinha quem pagava a mensalidade da academia dela? Adivinha quem comprou um carro popular 0 km no nome dela? Isso mesmo, o Roberto. Com o dinheiro da conta conjunta. Com o meu dinheiro. Quando Mariana me mostrou as fotos, eu senti uma coisa estranha. Não foi dor, não foi raiva. Foi quase um alívio. Porque agora eu tinha certeza. Eu não estava louca. Eu não estava paranoica. Eu estava certa o tempo todo. Ele está com ela há 3 anos, disse Mariana, mostrando a linha do tempo que o investigador tinha montado. Conheceu ela numa feira de negócios em Curitiba. Começou como caso. Virou relacionamento paralelo. Ele passa os finais de semana que você acha que ele está viajando a trabalho com ela. Ele leva ela para restaurantes, hotéis, viagens.
E tá pagando tudo isso com o dinheiro que deveria ser da família. Eu quero o divórcio, eu disse. E minha voz não tremeu nem um pouco. Eu quero o divórcio e eu quero tudo que é meu por direito. Você vai ter, prometeu Mariana. Mas a gente vai fazer isso do jeito certo. A gente não vai confrontar ele agora. A gente vai juntar todas as provas, organizar tudo, e quando a gente tiver um processo blindado, aí sim a gente entra com a ação. Ele não vai nem saber o que aconteceu. E foi exatamente isso que a gente fez. Enquanto eu continuava vivendo aquela vida de aparências, indo para casa, fazendo janta, dormindo do lado dele, fingindo que estava tudo bem, a Mariana estava montando um dossiê completo. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, contratos de trabalho, declarações de imposto de renda, fotos, vídeos, conversas de WhatsApp que o investigador conseguiu recuperar. E teve um dia, em outubro de 2024, que eu decidi: chega. Não aguento mais fingir. Foi num domingo. O Roberto estava assistindo futebol na sala. As crianças estavam nos quartos. Eu cheguei, desliguei a televisão e disse: a gente precisa conversar. Ele me olhou irritado. Helena, eu tô assistindo o jogo. Eu quero o divórcio. Silêncio. Ele piscou, processou, e então deu uma risada debochada, cruel. Você quer o divórcio? Você? Helena, pelo amor de Deus, você vai fazer o quê da vida sem mim? Você não trabalha, você não tem dinheiro, você não tem nada, você é uma dona de casa, você depende de mim. E foi nesse momento que eu senti algo mudar dentro de mim. Foi como se uma porta tivesse se fechado e outra tivesse se aberto. Eu não senti raiva, eu não senti mágoa, eu senti pena. Pena de um homem tão arrogante que não conseguia nem enxergar a própria queda. Tá bom, Roberto, eu disse calmamente. Você vai receber os papéis do divórcio pelos correios e a gente se vê no tribunal. Eu saí da sala, fui para o quarto, peguei o celular, mandei mensagem para a Mariana. Pode entrar com a ação, agora. A bomba estourou uma semana depois. O Roberto recebeu a notificação judicial em casa. Eu estava trabalhando no escritório improvisado que eu tinha montado no quarto de hóspedes quando eu ouvi o grito dele. Helena! Helena! Vem aqui agora! Eu desci devagar. Ele estava na sala, com o papel na mão, o rosto vermelho de raiva. O que é isso? Ele berrou. Ação de divórcio litigioso com pedido de partilha de bens, indenização por danos morais e apropriação indébita. Você enlouqueceu? Não, eu respondi com calma. Eu acordei. Você não vai conseguir nada, Helena, nada. Essa casa é minha, eu paguei, eu sustentei você durante 18 anos. Você não trabalha, você não tem direito a nada. A gente vai ver, eu disse. E subi de volta para o quarto. Ele ficou berrando por uns 10 minutos. Depois saiu batendo a porta. Sumiu. Voltou só de madrugada, bêbado, e dormiu no sofá. A partir dali, a guerra ficou aberta. Ele contratou uma advogada. Uma mulher que eu soube depois que era conhecida por ser agressiva, por usar táticas de intimidação. Ela tentou me ligar. Eu não atendi. Tentou marcar reuniões de conciliação. Eu recusei. Tudo passava pela Mariana agora. O Roberto começou a esvaziar a conta conjunta, transferiu tudo o que tinha para uma conta no nome dele. Mas a Mariana já tinha previsto isso. Ela conseguiu uma liminar bloqueando qualquer movimentação acima de R$ 5.000 sem autorização judicial. Ele ficou furioso. Começou a me ameaçar. Você vai se arrepender, Helena. Eu vou te deixar na miséria. Eu vou provar que você é uma vagabunda que nunca trabalhou na vida. Eu vou te destruir. Mas eu não tinha mais medo, porque eu tinha algo que ele não tinha. A verdade. E provas. Muitas provas. A audiência de conciliação foi marcada para janeiro de 2025. A gente foi. Eu, a Mariana, o Roberto e a advogada dele. Foi num salão pequeno do fórum. A mediadora tentou nos fazer chegar a um acordo. O Roberto ofereceu 20% do valor da casa. 20%. Eu recusei. Ele aumentou para 30%. Eu recusei de novo. Excelência,
disse a Mariana para a mediadora. Minha cliente não aceita menos do que 60% do patrimônio total, mais indenização por danos morais no valor de R$200 mil, mais pensão compensatória de R$5.000 por mês durante 5 anos. A advogada do Roberto quase engasgou. Isso é um absurdo! O meu cliente sustentou essa mulher durante 18 anos. Sustentou? Disse Mariana com aquele sorriso afiado. Excelência, solicito que seja marcada audiência de instrução e julgamento. A gente vai provar, documento por documento, quem sustentou quem. E foi aí que o juiz marcou a audiência. Aquela audiência. A que aconteceu 3 semanas depois. A que você já viu. A que mudou tudo. Mas tem uma coisa que eu ainda não te contei. Uma coisa que aconteceu na semana antes da audiência. O Roberto tentou me comprar de volta. Ele apareceu em casa numa noite de sexta-feira. Tocou a campainha. Eu abri. Ele estava com flores, rosas vermelhas. Meu coração nem acelerou. Eu só olhei para ele e pensei, tarde demais. Helena, ele disse, e a voz dele estava quase suave. A gente precisa parar com isso. A gente tem 18 anos juntos. A gente tem filhos. A gente tem uma história. Vamos recomeçar. Eu admito que eu errei. Eu errei muito. Mas eu ainda te amo. A gente pode consertar isso. Eu peguei as flores. Olhei para elas. E então eu falei, com a voz mais calma e firme que eu já tive na vida. Roberto, você nunca me amou. Você me usou. Você me apagou. Você me diminuiu. Você gastou o dinheiro que eu ganhava com suor para pagar sua amante, enquanto eu criava seus filhos e mantinha sua casa. E agora que você está encurralado, agora que você sabe que vai perder tudo, você vem com flores e com palavras bonitas? Não. Eu não aceito. Eu não quero mais. Eu te desejo boa sorte no tribunal. Você vai precisar. E eu fechei a porta na cara dele. Naquela noite, eu dormi melhor do que tinha dormido em anos. Quando a gente voltou para a sala de audiências, depois daqueles 15 minutos de recesso, o clima tinha mudado completamente. O Roberto entrou com a cabeça baixa, a gravata afrouxada, suando. A advogada dele tinha aquela expressão tensa de quem sabe que perdeu o controle da situação. Eu entrei calma, de cabeça erguida, com a Mariana ao meu lado. O juiz já estava sentado. Ele nos olhou por cima dos óculos e disse: Vamos prosseguir. Senhor Roberto, o senhor e sua advogada tiveram tempo para reavaliar a posição? A advogada dele se levantou, alisou o blazer e tentou retomar o controle. Excelência, meu cliente reconhece que houve uma incompreensão quanto à contribuição financeira da requerente. No entanto, ainda sustentamos que a divisão de bens deve seguir os critérios legais de comunhão parcial, meio a meio, e que... Doutora, interrompeu o juiz, e o tom dele era de quem não tinha mais paciência para rodeios. Eu vou ser bem direto. Eu passei os últimos 15 minutos analisando os documentos que a defesa da requerente apresentou. E eu tenho algumas perguntas para o seu cliente. Perguntas que, dependendo das respostas, podem configurar não só má-fé processual, mas crimes mais graves. O senhor está ciente disso, senhor Roberto? Roberto engoliu seco. Assentiu com a cabeça. Ótimo. Primeira pergunta. O senhor, em algum momento dos últimos 18 anos, declarou no imposto de renda da senhora Helena como sua dependente? Silêncio. Senhor Roberto, eu fiz uma pergunta. Sim, excelência, Roberto murmurou. Eu declarei. O senhor declarou ela como dependente, como alguém que não tem renda própria, correto? Sim. Mas a senhora Helena tinha renda própria. Tinha CNPJ, emitia notas fiscais, pagava impostos, tudo documentado aqui. Então o senhor, conscientemente, fez uma declaração falsa à Receita Federal. O senhor está ciente de que isso pode configurar crime de falsidade ideológica e sonegação fiscal? O rosto do Roberto ficou branco. A advogada dele tentou intervir, mas o juiz levantou a mão. Eu ainda não terminei. Segunda pergunta. Segundo os extratos bancários, o senhor efetuou saques em dinheiro vivo ao longo dos últimos 5 anos, no valor total de R$380 mil. O senhor pode explicar para que foi esse dinheiro?
Roberto abriu a boca. Fechou. Olhou para a advogada. Ela colocou a mão no braço dele, mas ele estava claramente em pânico. Foram. Despesas pessoais, Excelência. Despesas pessoais, repetiu o juiz. 380 mil reais em dinheiro vivo, sem comprovante, sem nota fiscal. Senhor Roberto, o senhor está ciente de que isso configura movimentação financeira suspeita e que eu posso, neste momento, solicitar à Receita Federal uma investigação aprofundada sobre sua situação fiscal? Excelência, tentou a advogada, isso está fora do escopo desta audiência de divórcio. Não está? Doutora, cortou o juiz. Porque a partilha de bens depende da identificação correta do patrimônio do casal. E se há indícios de que o requerido desviou recursos conjugais, isso afeta diretamente a partilha. Então, senhor Roberto, vou perguntar de novo. Para onde foi esse dinheiro? E foi nesse momento que a Mariana se levantou. Excelência, se me permite, eu posso ajudar a esclarecer. O juiz fez um gesto de prossiga. Mariana abriu a pasta dela e tirou um envelope. Dentro do envelope, fotos. Ela colocou as fotos sobre a mesa, uma a uma, de forma que todo mundo pudesse ver. Eram fotos do Roberto com a amante, no restaurante, no hotel, entrando no apartamento dela, beijando ela no estacionamento de um shopping, e a última foto. A última foto era um comprovante de pagamento de aluguel, no valor de R$ 2.500 por mês, no nome de Camila Rodrigues Alves, pago pela conta bancária do Roberto. Excelência, disse Mariana com aquela calma assassina. Meu cliente desviou recursos da conta conjunta para manter um relacionamento extraconjugal durante pelo menos 3 anos. Ele pagou aluguel de apartamento para a amante, pagou mensalidade de academia, pagou restaurantes, hotéis, viagens, tudo com dinheiro que deveria ser destinado à família. E o mais grave, ele fez isso enquanto acusava minha cliente de ser uma encostada que não contribuía em nada. O silêncio que caiu naquela sala era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Eu olhei para o Roberto. Ele estava destruído. Não fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente ele estava destroçado. Toda a arrogância tinha sumido. Toda a pose tinha derretido. Ele era só um homem patético, exposto, humilhado. E sabe o que eu senti? Nada. Nem raiva, nem satisfação, nem dó. Só um vazio. Como se eu tivesse fechado uma porta para um cômodo da minha vida e agora aquele cômodo não existisse mais. O juiz tirou os óculos, esfregou os olhos, colocou os óculos de volta e então ele olhou para o Roberto com uma expressão que misturava repulsa e cansaço. Senhor Roberto, em 35 anos de magistratura, eu já vi muita coisa. Mas o que o senhor fez aqui hoje? O senhor veio a uma audiência de divórcio, sob juramento, e mentiu descaradamente. O senhor difamou sua esposa. O senhor tentou se apropriar de um patrimônio que ela ajudou a construir. O senhor desviou recursos conjugais para manter uma amante. E ainda teve a audácia de pedir pensão alimentícia dela para o senhor. Isso não é só má-fé, isso é crueldade. Ele virou para a advogada do Roberto. Doutora, eu vou dar mais uma chance para o seu cliente. Uma única chance. Ou ele aceita uma proposta de acordo justa, que reconheça a contribuição da senhora Helena, ou eu vou julgar essa ação com base no que eu vi aqui hoje. E garanto à senhora que a sentença não vai ser favorável ao seu cliente. Muito pelo contrário. Além da partilha desproporcional, eu vou deferir indenização por danos morais em valor expressivo. E eu ainda vou encaminhar cópias desse processo para a Receita Federal e para o Ministério Público. Está claro? A advogada engoliu seco. Olhou para o Roberto. Cochichou alguma coisa no ouvido dele. Ele assentiu, derrotado. Excelência, disse ela, podemos ter alguns minutos para conversar com a parte contrária? 5 minutos, disse o juiz. Usem bem. Eu saí da sala com a Mariana. A gente foi para aquele corredor de novo, para aquela salinha vazia. Ela fechou a porta e me olhou com um sorriso. Você conseguiu, Helena. Ele quebrou. Agora a gente só precisa fechar o acordo nos nossos termos. 2 minutos depois, a advogada do Roberto bateu na porta. Entrou. Ela parecia exausta. Meu cliente está disposto a fazer um acordo, ela disse.
Ele aceita 60% do patrimônio para a senhora Helena. Aceita pagar R$ 100.000 de indenização por danos morais. E aceita pagar pensão compensatória de R$ 3.000 por mês durante 3 anos. Mariana olhou para mim. Eu sabia que ela estava me perguntando sem palavras. É suficiente? Eu pensei. Pensei nos 18 anos. Nas madrugadas trabalhando, no dinheiro desviado, nas humilhações, nas mentiras, e então eu disse, não. A advogada piscou. Como assim não? 60% do patrimônio, 200 mil de indenização, 5 mil de pensão por 5 anos. E ele assina um termo reconhecendo publicamente que eu sempre trabalhei, que eu contribuí financeiramente para a família e que as alegações dele na audiência foram falsas e caluniosas. Isso é inegociável. A advogada hesitou. Eu vou ter que consultar meu cliente. Consulte, disse Mariana. Mas você tem 3 minutos. Depois a gente volta para a sala e deixa o juiz decidir. E garanto que vai ser muito pior para ele. A advogada saiu. Voltou 2 minutos depois. Ele aceita. E foi assim. Foi naquele momento. Naquela salinha fria e sem janelas do Fórum de Curitiba, que eu ganhei. Não só o processo. Eu ganhei a minha dignidade de volta. A gente voltou para a sala de audiências. O juiz ouviu os termos do acordo. Mandou lavrar tudo. E então ele olhou para mim e disse: Senhora Helena, eu quero que a senhora saiba que casos como o seu são mais comuns do que deveriam ser. Mulheres que trabalham, que contribuem, que sustentam e que são apagadas, invisibilizadas. Eu espero que essa sentença sirva como um lembrete de que justiça pode demorar, mas ela chega. Desejo boa sorte na sua nova vida. Eu sorri e agradeci. E saí daquela sala de audiências com a cabeça erguida. Mas a história não acabou aí. Porque quando eu estava saindo do fórum, descendo aquelas escadas de mármore velho, o Roberto veio atrás de mim. Ele me alcançou no estacionamento. Helena, espera! Eu parei. Virei. Olhei para ele. Ele estava acabado. Os olhos vermelhos, as mãos tremendo, a voz embargada. Eu sinto muito, por tudo. Eu fui um idiota, um covarde. Eu te tratei mal, eu te subestimei. Eu ainda te amo, Helena. Será que a gente não pode tentar de novo? Recomeçar. Eu termino com a Camila. Eu mudo. Eu prometo que eu mudo. E sabe o que eu senti ouvindo isso? Pena. Uma pena profunda. Porque ele realmente acreditava que poderia consertar 18 anos de abuso emocional e financeiro com um pedido de desculpas desesperado no estacionamento. Eu respirei fundo. E então eu disse, com toda a calma do mundo, Roberto, você não me ama. Você nunca me amou. Você amava a ideia de ter uma mulher que te servisse, que te sustentasse, que fosse invisível o suficiente para você poder fazer o que quisesse sem consequências. Mas essa mulher não existe mais. Eu não sou mais ela. E eu não quero ser. Então não, a gente não vai tentar de novo. A gente não vai recomeçar. A gente acabou, de verdade. E eu desejo que você encontre paz, mais longe de mim. Eu virei as costas e fui embora. E quando eu entrei no carro, quando eu fechei a porta e segurei o volante, eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de libertação. Eu estava livre.